Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do secretário municipal de Cultura do município de Nova Iguaçu, Marcos Antônio Monteiro Nogueira, e os comentários do engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do secretário municipal de Cultura do município de Nova Iguaçu, Marcos Antônio Monteiro Nogueira. Primeiramente, secretário, quero agradecer a sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Um prazer e uma honra estar aqui. E também com a participação do grande engenheiro Jorge Mourão. Mourão, mais um programa Cultura em Foco. Isso é importante demais. Primeiro, bom dia aos amigos, né, que nos acompanham aí semanalmente nos nossos encontros. E a cultura é muito especial, a cultura é a alma da história, Renato, sabe? E é importante demais. Eu estava aqui comentando em off com ele que há pouco tempo, a gente entrevistou o secretário de Cultura de Belford Roxo, né? Rapaz, bom, com uma série de atividades, foi boa a entrevista. E ele comentou com a gente duas coisas que me chamaram a atenção, né? Entre outras, né? Primeiro, que eles realizaram aqui em Belford Roxo, ele realizou um inventário reunindo informações sobre tudo que se refere à cultura dentro do município. Estava perguntando aqui para o secretário Marcos se eles têm uma coisa parecida no Iguaçu. Ele falou que ainda não, porque inclusive ele está no cargo só há 2 meses, chegou agora. E a outra coisa que o secretário aqui de Belford Roxo falou, que eu achei muito, muito bom, é o Fórum de Secretários de Cultura, de Gestores de Cultura da Baixada. Coisa fantástica. Ele está me dando detalhes, não tem um calendário, né? Às vezes se reúne até mais de uma vez por mês, às vezes por dois meses. Mas que é um momento espetacular, né? Tranquilo, a gente vai voltar a falar isso. Primeiro, quem é Marcos Antônio Monteiro Nogueira, secretário municipal de Cultura de Nova Iguaçu? Eu sou bacharel em Direito, que nunca advogou, nem nesses últimos 40 anos. Sou homem de cultura, sou historiador, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e membro do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro e do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Já ocupei muitos cargos na cultura, fui o primeiro secretário de Cultura em Nilópolis e por 10 anos presidi o Instituto de Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Fui superintendente de cultura também do Estado, criei a Superintendência de Cultura da Baixada Fluminense, isso em 2001. Atuei com os últimos 5 governadores. Então a gente tem uma atuação aí de bastante lastro na área de cultura. Agora, Marcos, você está conversando, tem pouco tempo que você assumiu a cultura aqui de Nova Iguaçu, né? Como é que você tem a visão dessa questão do município tão importante, igual Nova Iguaçu, a questão de trazer as informações vinculadas à questão da cultura? Olha, a cultura, ela é a mãe da educação, né? A cultura, a nossa visão de cultura é uma visão muito ampla. As pessoas às vezes falam em levar cultura, exatamente. A cultura é o modo de ser, de fazer, de viver de todo um povo. Nova Iguaçu tem uma característica que talvez não, com certeza é o município que melhor represente o ser brasileiro em todo o nosso país. Mais até do que a periferia de São Paulo, que é o estado mais pujante do ponto de vista econômico. A Baixada Fluminense, quando eu digo Baixada Fluminense, eu me refiro a Nova Iguaçu, porque é a cidade-mãe, né, grande parte dos municípios da Baixada, Duque de Caxias, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, São João de Meriti, todos saíram de Nova Iguaçu, né? Do ponto de vista histórico, do ponto de vista de formação, Nova Iguaçu não tem a menor dúvida, é a cidade mais importante, a capital da Baixada, é a mãe, é a cidade-mãe. Então, Nova Iguaçu representa muito bem esse ser brasileiro. Por quê? Porque a gente de todo lado. Você tem o nordestino, você tem o nortista, você tem o sulista, você tem imigrantes do mundo inteiro, né? Então, isso, claro, que traz uma complexidade muito grande,
Nova Iguaçu pode ser considerado quase que uma cidade-estado. Nós temos várias cidades dentro de uma mesma cidade. Então são realidades completamente diferentes. Quando a gente olha o centro de Nova Iguaçu, a gente olha Cabo Sul, quilômetro 32, Tinguá, Vila de Cava, são cidades completamente diferentes, né, em todos os seus aspectos. Então você precisa ter muitos olhares, né, para desenvolver, implantar um programa e desenvolver projetos numa cidade como Nova Iguaçu. Agora, a importância, Mourão, de ter essa representação, isso gera emprego, né? Isso gera atração, uma série de trabalhos que a gente sempre está visando trazer para a região, né? Pois é, rapaz, porque olha só, independente dessa diversidade, que eu acho que você falou bem, são praticamente várias cidades dentro de uma cidade só, porque pela formação, né, pelas características, pela vida que tem cada pedaço desse. Agora, todos têm uma necessidade básica. Todo mundo precisa de trabalho, precisa de renda, precisa de uma casa para morar, precisa de água boa, né? E todo mundo luta à sua maneira por isso, né? Isso a gente está mal em todo o Brasil, né? Independente de tanta gente boa que existe por aí. Eu tenho dito isso, né, Renato? Por exemplo, a gente fez entrevistas com quase todos os secretários aqui de Belford Roxo, vários de Nova Iguaçu, de Nilópolis. Rapaz, a gente fica surpreso com o nível, sabe, mano? Muita gente boa, né? Muita gente boa informada, preparada, com experiência. Você é um exemplo agora disso. É uma surpresa boa te conhecer, saber que você está nesse lugar. Mas por que não rola as coisas, né? Porque esse terreno, essa plataforma inicial aqui que eu acabei de falar, isso está tudo muito mal, né? Trabalho, renda, casa, sabe? Só fechando. Entendeu? Bom, essa é a constatação que eu estou fazendo, né? Agora, o trabalho, para que serve a cultura também, mano? Sabe? Para a gente discutir a vida também, né? A gente observar as coisas como estão. Também serve para agregar as pessoas, né? Tem um lado positivo, eu acho extraordinário, né? Para dar consciência, sabe, das coisas. Um filósofo antigo disse o seguinte: a gente só defende aquilo que ama e só ama aquilo que a gente conhece bem, né? Então, acho que a cultura entra aí nesse painelzinho aí, nessa coisa que eu estou colocando, porque permite você aumentar a admiração pela tua terra, que precisa ser muito forte para que os piratas não destruam tudo. Por exemplo, cada comunidade dessa que tem essas características é um trabalhão, né? Porque você tem as crenças, né? Você tem os hábitos, a culinária, né? Os padroeiros. É uma coisa riquíssima, aqui, muito trabalho. Cada comunidade dessas que você citou, dentro de Nova Iguaçu, né? Tem uma vida própria, uma coisa que precisa ser muito fortalecida, né? Quer dizer, se você, desculpa, você é um especialista. Como é que é a tua visão nessa questão? E aí, você fortalecendo isso, você fortalece esse amor que a população precisa ter, o homem precisa ter a sua terra, né? Politicamente falando, né? Entendeu? Então tem muito trabalho e um trabalho interessantíssimo, né? Eu acho interessante. Eu acho que pelo currículo teu aí que você resumiu, você é preparadíssimo para isso. Olha, a cultura ela permeia todas as áreas de políticas públicas. Então, quando você fala em atender as necessidades básicas do cidadão, sejam na área de saúde, saneamento, educação, trabalho, renda, mobilidade, transporte, trabalho, né, geração de renda, a cultura pode ajudar muito. A questão é que a visão de muitos dos governantes coloca a cultura como uma realizadora de evento. Isso é um equívoco, né? Eu tive o prazer de lidar, menos nos últimos anos de vida dele, com o Darcy Ribeiro. O Darcy, ele tinha uma visão muito interessante. Trabalhei com ele. Então, nós trabalhamos, sou amigo até da última esposa dele, a Cláudia Azarros, e nós pensávamos
ele pensava, né? Eu era quase que um discípulo e me considero quase que um seguidor das ideias do Darcy, de uma maneira mais universica, né? Ele via a cultura de uma maneira que, exatamente essa, que permeava todas as áreas de políticas públicas. Isso é fundamental. Essa questão do pertencimento, né, da população com as suas coisas, do vínculo do homem com a sua terra, é primordial, porque você não adianta você desenvolver políticas públicas se não há uma ligação do povo com a sua terra. Você precisa... Autoestima, né? Não só autoestima, mas uma noção de conhecer bem a história da sua terra, né? A memória, valorizar dele, né? a memória, ele lutar por aquilo depois, né? Para criar esse vínculo de pertencimento. Não adianta você investir na cidade, fazer obra, né? Se na cabeça das pessoas o que ela quer é melhorar de vida para sair dali, né? O sonho de grande parte da população da Baixada é um dia poder sair da Baixada, não só pelo estigma que a região tem, né, de miserável, de violenta. Nós precisamos mudar esse quadro porque ele é irreal, ele foi construído por uma mídia perversa, né, que coloca a Baixada como algo menor, uma região de menor importância, quando nós sabemos, quando nós sabemos que a história da Baixada é extremamente rica, e o que mais? Fundamental para o Rio de Janeiro. Fundamental em todos os aspectos, inclusive para a sobrevivência da cidade do Rio de Janeiro. Muita gente não sabe, mas sem a Baixada, a cidade do Rio de Janeiro não existiria. Não teria acontecido. Não, eu provo isso, isso é muito claro. No Império, por volta de 1870, a cidade do Rio de Janeiro passava por uma crise enorme, né, de abastecimento de água. Sabe que a água é vital, né? Então, se não fossem as águas do Iguaçu, as águas do Tinguá, para salvar a cidade do Rio de Janeiro, a cidade morreria de sede, não existiria. Engenheiro Belfor Roxo. E até hoje, o Belfor Roxo foi dois, mas Paulo de Fronten, quer dizer, teve todo um grupo de homens naquele período, né? O Gabriele, que desenvolveram aquele projeto para garantir o abastecimento de água da cidade. E até hoje, o que seria do Rio de Janeiro se não fossem as águas do Tinguá e do Guandu? Até hoje. Né? Quer dizer, seria inviável. E o que a cidade do Rio de Janeiro nos dá em troca? Muito pouco, né? A contrapartida, né? A contrapartida. O lixo. Então nós mandamos a água pura, cristalina, as águas da Baixada, e recebemos o lixo da cidade do Rio de Janeiro. Antes ia para o aterro do Gramacho e hoje vai para a Seropédica. E muitos dos moradores da cidade do Rio de Janeiro não sabem desse fato. Nós vamos fazer agora 30 anos da reserva de Tinguá, né? Agora no dia 23 de maio, eu fui um dos que lutei pela implantação da reserva aí em 1989, e a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu vai desenvolver uma série de eventos, pretendemos lançar um livro sobre os 30 anos, mas focando nesse aspecto, da importância do Tinguá para o mundo. Hoje é reserva mundial. Marco, deixa eu fazer uma colocação nessa linha da importância da Baixada para o Rio de Janeiro. Quando os franceses foram derrotados, houve uma aliança dos portugueses com uma outra nação indígena. E nesse momento, tinham instalado 2 usinas de açúcar em toda a região. Uma na Ilha do Governador e a outra aqui, em São Bento. Cachê. Esse foi o ouro branco que forneceu dinheiro, receita para a cidade do Rio de Janeiro crescer e se destacar. 100 anos depois, eram mais de 100 usinas de cana-de-açúcar, sabe? E que continuaram fornecendo riqueza, dinheiro para, naquela época, né, 1500 e tal, o crescimento, a expansão do Rio de Janeiro. Reforçando o que você falou, a importância da Baixada no contexto todo, principalmente para a vida do Rio de Janeiro. Você só embolou aí. Nós tivemos os franceses em 2 momentos aqui. A invasão, na realidade, ela não aconteceu no século XVI. Ela aconteceu no início
do século XVIII, em 1711, primeiro por Duclerc e depois por Duguay-Troyan, né, que foi realmente quem exigiu até um resgate. Não. Villiers-Gagnon foi no século XVI. Villiers-Gagnon... então, no século XVI. Não, mas aí não houve uma invasão. Na verdade, foi o sonho da França Antártica. Mas eles chegaram aqui. Não, mas foi anterior à fundação da cidade do Rio de Janeiro. Não, foi isso tudo. Naquela época não existia nem a fazenda de São Bento, não existia. Inclusive os engenhos eles só surgem na Baixada a partir de 1567. O primeiro engenho foi do Cristóvão Monteiro em Magé, né? Depois foram dadas as terras em Seis Marias e essa região foi totalmente ocupada. No século XVI, por volta de 1555, em 1555 foi quando os franceses fundam a França Antártica na ilha de Villiers-Gagnon, né? A chamada Henryville, né? Que era a cidade do rei Henrique, né? E a ideia era se criar a França Antártica. Inclusive a cidade do Rio de Janeiro ela surge para que a coroa portuguesa não perdesse essas terras. Resistindo à invasão. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje, com a grata satisfação, está recebendo aqui o secretário municipal de Cultura do município de Nova Iguaçu. A gente aqui está recebendo uma aula, né, de toda a história, não só da Baixada como do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do secretário municipal de Cultura do município de Nova Iguaçu, Marcos Antônio Monteiro Nogueira. Eu quero também registrar aqui a presença do Wesley Brasil, ele que é coordenador de projeto da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu. É que o cargo dele é tão grande que eu já dei uma resumida aqui. Agradecer também a presença do Augusto Vargas, ele é o subsecretário de Cultura também do município de Nova Iguaçu. E registrar também a presença aqui no estúdio do Bob, ele é assessor do presidente da Câmara de Vereadores de Mesquita, o Sancler. E agradecer a participação. Antes de voltar com a questão da cultura, o Supremo Tribunal Federal está adiando julgamento sobre compartilhamento de dados da Receita do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal, o STF, adiou ontem, né, o julgamento que vai definir se o Ministério Público pode obter dados bancários e fiscais da Receita Federal sem autorização judicial em todo o país. E o procurador ele usa o preenchimento desse compartilhamento de dados com fisco para embasar as investigações criminais. Isso está dando uma confusão danada, porque estava sendo feito isso sem uma autorização, né? E ao mesmo tempo a lá focou essa operação Lava Jato aí que de ontem para cá, né? Nós estamos na sexta-feira gravando o programa, deu a prisão do presidente da República, né? Governador. O Brasil tá tendo esse começo de ano, depois do Carnaval, uma série de situações assim atípicas, né? Que está todo mundo acostumado. E não era só a chuva que mexeu com o povo brasileiro, né, Mourão? Pois é, né, Renato? Muito triste isso que a gente está assistindo, né? A gente vê a prisão de um ex-presidente, né? Ele foi presidente até pouco tempo, né? Independente dele estar merecendo essa cadeia ou não, parece que merecia até há muito tempo, né? E aí? E o que acontece? O que está acontecendo para o povo? A gente entra numa agenda que não é a nossa, não é, na minha opinião, não é prioritária para o povo. E a vida de 14, 15 milhões de famílias, né, que estão desempregadas, estão passando fome, a gente conhece como é que estão as coisas. Parece que isso não existe. Então a gente começa a discutir, olha, isso é um desgoverno, né? O ministro Moro, que se acha muito forte, né? Aquela ação contra o PT, devastaram o PT, puseram Lula na cadeia, sem julgar se merece ou não, se foi justo ou não. Eu acho que subiu a cabeça do pessoal, né? Agora eles se acham. Estavam inventando uma ONG aí que eles queriam 2,5 bilhões da Petrobras para fazer não sei o quê, sabe? Fizeram um acerto com
não sei se é Ministério, a Secretaria de Justiça do governo americano, né, para isso. Porra, para que há, sabe? E o Moro foi direto ao presidente da Câmara para ele priorizar o projeto dele de segurança, né, de combate à criminalidade e tudo. Aí, é o que se diz, né? O Maia, Rodrigo Maia ficou muito aborrecido porque parece que já sabia que o sogro dele ia ser preso, né? Ele é genro do Moreira Franco, é casado com uma filha do Moreira Franco. E ele disse o seguinte, tá certo. Ele falou, olha, o Moro é funcionário do presidente. Eu falo com o presidente, ele tá atrapalhado. Pô, isso não podia existir, rapaz. É verdade também. O ministro até pode se dirigir ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, mas a relação é presidente com o presidente. O presidente da República fala com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Nada impede de uma relação. Rapaz, isso jamais podia estar acontecendo. Quer dizer, galinheiro, que as galinhas fazem muita confusão, não prospera, né? Não tem o galo, né, cara? Isso, agora, e o que é que o povo deve ficar assistindo isso, que é estarrecido? E a comida, rapaz, e o trabalho. Não falam de trabalho. Não falam, Renato, não fala de salário, não fala de renda mínima, por exemplo, entendeu? Que a gente tanto fala disso aqui, né, cara? Pô, parece uma nave sem rumo, rapaz. Não tem um plano de voo esse governo, não é? E acontecem essas turbulências aí toda hora que... Rapaz, isso é um colega, um amigo, um grande amigo, uma liderança popular lá do Rio. Ele disse assim, Jorge, isso é briga de osso. É briga por osso. Não sei o que vai dar. Não pode dar certo, né? Não pode dar uma coisa boa isso, né? E as questões fundamentais do povo, agudas mesmo, não são nem faladas, Renata, né? Nem faladas. Vamos ver, eu vejo isso com muita tristeza. E depois, o cara é foi o presidente, fez besteira mesmo. Mas sabia se o presidente está na cadeia assim, rapaz? Secretário, essa questão todinha, isso você vê como depuração, vê uma anomalia, isso é uma mudança no Brasil? Qual é o teu ponto de vista? Não, a mudança é óbvia, né? E nós não sabemos no que isso vai redundar. Isso é um processo, né? Mas é um processo de depuração, nós não temos dúvida. Agora, nós não podemos também perder de vista que o sistema era esse. O sistema era um sistema corrupto, era um sistema antigo, venal, né? Isso vem de muitos anos, né? Se for prender, nós vamos prender... Tem que contratar um Maracanã. Mais do que alguns Maracanãs, né? É só investigar que nós vamos chegar lá. Agora, acho que a cultura também ela é muito importante nisso aí, né? Você estava falando sobre desenvolvimento econômico. Não existe desenvolvimento econômico sem cultura. Eu fico muito aborrecido quando eu vejo alguns gestores dizerem que não vou investir no carnaval, não vou investir porque eu quero investir em escolas, como se isso não gerasse emprego, não gerasse renda, né? A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um exemplo, e nunca é demais lembrar que até 1833, quando foi criada a Vila de Iguaçu, nós éramos cidades do Rio de Janeiro. Então nós temos um vínculo muito forte, não só pela questão de ser região metropolitana também, né, mas de termos ainda uma grande massa que desenvolvem suas atividades laborativas na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos que ver isso como um privilégio, né, essa proximidade com uma cidade como o Rio de Janeiro, não é problema nenhum, mas trazer essa centralidade para a gente, né? A centralidade é nossa. Nós podemos tratar até o Rio de Janeiro como a nossa periferia, porque o centro é onde nós estamos, né? Então essa é a nossa visão. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, atendimento das necessidades básicas, o Celso Furtado, que foi um grande pensador, foi um grande economista, um grande ministro,
ele já dizia lá atrás que não existe desenvolvimento sem cultura. Isso no Brasil, no mundo inteiro nós temos exemplos como a Amartya Sen, que foi prêmio Nobel, né, com esse mesmo pensamento. Se não se investir em cultura, né, você não chega no desenvolvimento. São duas coisas, né? Desenvolvimento e cultura, e quando eu digo cultura, é a felicidade do povo, né? Eu defendo a tese de que as secretarias, o Ministério da Cultura, deveria ter o nome de Ministério da Cultura ou Secretaria da Cultura e da Felicidade. Eu acho que o governante ele tem que ter um compromisso com que as pessoas sejam mais felizes. E para que isso ocorra, é óbvio, né, que nós vamos precisar de mais emprego, mais saúde, mais educação. E como é que a gente chega nisso? Esse é o objetivo da política, né? Exatamente. Mas hoje em dia há uma criminalização da política que ela não é... Também não existe clareza sobre esse objetivo. Você falou bem. O objetivo, acho que a definição dos gregos sobre política é levar a felicidade ao povo, rapaz. Sabe? É esse o objetivo da política. E o que é essa felicidade, né? Todo mundo tem um trabalho, uma remuneração decente, uma casa boa para morar e acesso à informação e à cultura que faz a alma Verdade. É que a maioria dos governantes, essas dificuldades são grandes. Você precisa ser talento para saber fazer isso, né? Nas primeiras dificuldades, grande parte dos políticos recuam. Porque como nós vivemos, o nosso povo é um povo que não está pronto. A sociedade brasileira não está pronta, está em formação, né? Nós somos uma mistura, e nós não sabemos no que isso vai dar. Pode dar algo muito interessante, mas ainda não está pronto. E algumas pessoas, nas primeiras dificuldades, né, algumas pessoas até dizem que os políticos eles são os reflexos do povo. E parte é verdade, né? Mas eles precisam se colocar como uma elite. E quando eu digo elite, não é no sentido de se colocar acima do povo. Muito pelo contrário. O político ele tem que se colocar como um servidor do povo, né? Toda vez que eu assumo o cargo, eu faço questão de deixar isso bem claro com as pessoas que eu recebo, cada cidadão que eu recebo lá na sede da secretaria ou em qualquer equipamento de cultura, eu estou atendendo ali o meu patrão, que é quem me paga o salário, meu e de toda a equipe da cultura. Então nós temos que ter uma atenção especial aquele é o nosso verdadeiro patrão, e trabalhar para ele, para a população. Agora, secretário, por exemplo, ser secretário de Cultura em Nova Iguaçu também é um grande desafio, porque não tenha dúvida. É um município muito grande. Qual é a sua ideia? Eu tenho uma ideia, embora que isso chegou há pouco tempo, a gente não pode nem assim colocar, mas o senhor tem uma visão, porque a sua experiência é muito forte. Nova Iguaçu, como é que vai alavancar do seu ponto de vista no planejamento? Como é que é a sua visão? Olha, quando o prefeito Rogério Lisboa me convidou, ele fez um pedido. Marcos, eu quero resgatar o orgulho de ser iguaçuano. Então, o compromisso hoje da Secretaria de Cultura, nós temos apenas, em tese, 2 anos. Vamos trabalhar para que o prefeito seja reeleito, é óbvio, mas o foco do nosso trabalho vai ser a questão da memória e do pertencimento, né? Em todas as áreas. Nós formamos uma equipe, uma equipe fantástica, todos são da área de cultura, criamos coordenadorias na área de cinema, na área de artes cênicas, na área de música, na área de desenvolvimento econômico do ponto de vista dos arranjos criativos, né? Quer dizer, isso é fundamental. Na área de patrimônio. Então, todas essas áreas, nós criamos coordenadorias para que a gente, com essa equipe, trabalhar em todos esses setores. Em 2 meses nós já avançamos muito. É óbvio que há muito por fazer, não só em razão da crise, hoje a cidade ainda está em calamidade financeira, mas isso não nos amedronta
não nos intimida e muito pelo contrário, nos estimula, né? Porque o talento da equipe, ele supera essas dificuldades, essas adversidades. E estamos atuando em todos os cantos do município. Então, os projetos são muitos, né? Nós criamos, já chegamos com um programa, assim que o prefeito Rogério Lisboa nos convidou, nós criamos um programa para a cidade de Nova Iguaçu, para atuar, não com foco na memória e no pertencimento, mas em todas essas áreas da cultura. Então, nós temos projetos fantásticos na área de cinema, de música, de artes cênicas, abrindo para a população, né? A Casa de Cultura, hoje, ela espelha bem, né? Ela fica ali na Rua dos Cartórios, ali, né? Exatamente, ali perto do antigo. Agora, é claro que, como você mesmo disse, há muito por fazer. Existe uma demanda reprimida de décadas. Quando você fala, por exemplo, na Fazenda São Bernardino, que está 70 anos de abandono, né? Nós vamos ter que trabalhar essa questão, a antiga Vila de Iguaçu, enfim, são muitas questões que nós estamos trabalhando para solucionar. O município tem à disposição, todos os municípios, uma rede extraordinária que já existe, está em funcionamento, que acessa toda a população, que pode ser usada para difusão de qualquer assunto, cultura principalmente, né? Que é a rede escolar. Quantas escolas Nova Iguaçu tem, você sabe? Olha, nós estamos com uma parceria muito grande com a educação, não só, eu acho, não só com a educação, mas educação, a Secretaria de Assistência Social, né? No caso da educação, a secretária Virgínia, no caso da assistência social, a secretária Elaine. Temos uma fundação de cultura, que é a FEMIG, que funciona muito bem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, também tem funcionado muito bem. Então, inclusive a educação, nós já estamos desenvolvendo projetos com a Secretaria de Educação. É o Alex Castelar, que é o secretário? Não, o Alex Castelar é de Tecnologia e Inovação. Tá. Né? Que também Quem teve aqui foi a professora Adib. Que está fazendo um trabalho espetacular. Lá, o Alex Ela continua na estrutura da Secretaria? Eu não sei, vou procurar a vida. Então, aliás, quando eu citei o Darcy, né? Quando o Darcy criou os animadores culturais, o programa dos CIEPs, né? Com Centro Integrado de Educação Pública e tal, quer dizer, a gente segue muito essa linha, né? Então, você não trabalha, até porque, como eu disse anteriormente, a cultura é a mãe da educação. Eu acho até que quando eles ligam a cultura, educação e cultura, eu acho que tinha que ser cultura e educação, porque a cultura vem antes da educação. Verdade. E a educação, lamentavelmente... A cultura sempre existiu. Né? Exatamente. A educação, lamentavelmente, em alguns municípios, ela foi muito focada com a formação de mão de obra. Né? Não é uma crítica às escolas técnicas, acho que isso é uma necessidade. Mas ela tem que focar na formação do cidadão. E você não constrói cidadania, né? Você não forma o cidadão sem a cultura. Você tem que trabalhar junto, educação e cultura. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistamos o secretário municipal de Cultura do município de Nova Iguaçu, Marcos Antônio Monteiro Nogueira. Nós vamos com um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser ficar ligadinho em toda a nossa programação, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Aí você vai estar acompanhando todas as entrevistas. E você também pode mandar, né, perguntas, pode dar sugestão para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa programação. Entrar no nosso blog lá, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilho. Aí tem um e-mail lá, um linkzinho, e você vai poder fazer todas as reivindicações. Queria aproveitar, nós estamos hoje recebendo aqui a presença do secretário municipal de Cultura do município de Nova Iguaçu, Marcos Antônio Monteiro Nogueira. Antes disso, saber a opinião do Mourão e do próprio secretário, o governo está pretendendo digitalizar mais de 1.000 serviços para a população.
Para dar sequência à proposta de simplificar os serviços ao cidadão, o governo federal firmou ontem, dia 21, com a Dinamarca, um acordo para aprender boas práticas de digitalização e desburocratização de serviços. O objetivo é descobrir a melhor forma de economizar e facilitar o acesso das pessoas e serviços essenciais. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta. O Museu Nacional, mais de 200 anos, ele teve aquela situação desastrosa, que foi o incêndio, quase que perdeu mais de 200 anos de estudo, né, da história. Ali não faltou verba, faltou uma maneira de todo o nosso acervo que o Brasil tem, de ter esse tipo de trabalho já repensado, por exemplo, que as novas gerações, hoje você com o celular, você tira uma foto, você constrói aí até um acervo em cima disso. Eu não estou falando só da questão só no museu, estou falando de tudo que é ligado à cultura. Mas a verba da cultura não deveria estar sendo de uma maneira direcionada para essa pasta e do qual todo mundo, os governantes, vê a cultura como se fosse um auxiliar, porque aí nós teríamos uma verba para investir nesse tipo de trabalho de preservação do patrimônio histórico. Olha, é muito curioso, claro, que houve uma grita. Nossa, aquilo para mim, eu que sou historiador, você imagina como foi difícil para mim aquele dia, né, em que o Museu Nacional, até porque eu sou um frequentador assíduo no Museu Nacional. Mas o grande problema do Museu Nacional é a falta de demanda da própria população. Para você ter uma ideia, naquele ano ano passado, que o museu foi incendiado, no ano anterior, 2017, nós tivemos uma visita de brasileiros de maior número ao Louvre do que ao Museu Nacional. Paris? Mais em Paris? Não, no Louvre. No Museu do Louvre, em Paris, maior do que no Museu Nacional. Você visitava o museu praticamente estava às moscas, porque as pessoas não visitavam. Se você for no Museu Histórico Nacional, o Rio de Janeiro, ele detém as grandes instituições culturais do Brasil. Museu Nacional de Belas Artes, Museu Histórico Nacional, o próprio Museu Nacional, quer dizer, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, e você vai em alguma dessas instituições, com raríssimas exceções, né, elas estão às moscas. Quer dizer, ou a visitação está muito aquém do que deveria, pelo potencial, pelo acervo fantástico que elas têm. Trazendo para a Baixada, o maior absurdo é a Baixada, 4 milhões de habitantes, né? Uma região que, do ponto de vista político, até define uma eleição para governador ou para presidente. Nós não temos sequer um museu, nenhuma biblioteca pública, nenhuma galeria de arte do governo estadual nem do governo federal. Isso é assintoso. Verdade. E por quê? Porque não existe demanda. O político, quando ele vai para a rua, as pessoas querem o atendimento às necessidades básicas. Então existe uma demanda. Aquela demanda que foi colocada aqui no início do programa, né? Geração de empregos, mobilidade de maior qualidade, turismo é maior gerador de emprego. Educação, saúde principalmente, é óbvio que nós precisamos. Mas se nós não investirmos, né, em cultura, em educação, né, em memória, essa situação vai se perpetuar. Mas nós, governos, investirem. Nós todos. A sociedade, a sociedade, ela precisa criar essa demanda. Okay. Mas né? Se ela não cria uma demanda, né? Olha, isso é o governo é fundamental, por exemplo, a televisão, né? Os meios de comunicação, elas ajudem a criar essa demanda. A visibilidade. Né? Porque, às vezes, nós que somos de cultura, né? Que somos militantes da cultura, fazedores de cultura, isso é a nossa luta de uma vida inteira. Mas se o povo não souber desse esforço maravilhoso, dos resultados certamente ótimos nós teremos desse trabalho,
Adiantou muito pouco, mano. Você vai enriquecer teu currículo, que já é rico, da tua equipe boa. Então, como é que a gente faz? Como é que você desperta esse interesse da população, que é tão carente? Isso é uma maravilha, né? Porque é tudo de graça, geralmente, esses serviços todos. Ninguém tem dinheiro, rapaz, sabe? Nossa população tão empobrecida. Como é que a gente faz? Precisa a mídia, né? E os governos despertar esse interesse. Mano, esse é um desafio. Você vai fazer um bom trabalho, tem outro secretário fazendo, e ninguém sabe, ninguém vai. Um absurdo. Não é só isso, né? O brasileiro gasta 2 bilhões de dólares por ano em visitas, né? Para fazer compra, que não vai atrás de cultura no exterior. E o Louvre é mais visitado que os museus brasileiros. Cara. Não, até vai. Por exemplo, você vê, grande parte do consumo de cultura da Baixada, ele acontece na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, muito pouca gente frequenta teatros na Baixada, até porque você tem pouca oferta, né? Mas frequenta os teatros do Rio de Janeiro. Né? Hoje em Nova Iguaçu, por exemplo, só tem o Sesc em Nova Iguaçu. E tem o Teatro da Casa de Cultura, né? Silvio, que é o Silvio Monteiro. Olha só, Marcos, para a gente encurtar, a gente está aqui à disposição, a gente tem uma visibilidade. Não, né? E nós vamos ser parceiros. A gente fala o tempo todo, manda para a gente. A gente cobrou isso do secretário de Cultura aqui, de Belfort Roxo. Ele falou, olha, a programação nossa está sempre no site da Prefeitura e no site da nossa secretaria e a gente vai mandar para vocês, entendeu? A gente fala aqui ao vivo, sabe? Quando quiser. A gente, politicamente, é muito importante. Tem que fazer esse fortalecimento da cultura e a cultura... Porque, rapaz, o nosso povo não tem nada. Vamos descobrir, tanta coisa boa, interessante, que ele pode usar o tempo, né? Para se informar, para junto com a família ter um crescimento mesmo como cidadão e aumentar essa coisa da autoestima, do pertencimento. Isso é fundamental. A gente não vai a lugar nenhum sem isso, né, rapaz? Essa foi a missão nos dada pelo prefeito Rogério Lisboa e essa equipe, né, que é uma equipe de grandes nomes da cultura do Estado, está imbuída disso, né? Vocês tenham certeza que vai ser um divisor de águas para as políticas públicas de cultura, não só em Nova Iguaçu, mas na Baixada e no estado do Rio de Janeiro. Porque são pessoas com muita experiência, a equipe é muito qualificada, então Nova Iguaçu vai se desenvolver muito nesse aspecto, né? No aspecto de políticas públicas na área de cultura. E não só dos projetos micros, mas dos grandes projetos. Então nós já estamos conversando com o governo federal, com o governo estadual e colocando na mesa as nossas demandas, mas não com pirizinhos, não. Nós exigimos um tratamento que a Baixada Fluminense, especialmente Nova Iguaçu, merece. Nós vamos entrar para o intervalo. Depois eu queria saber a sua opinião sobre a questão dessa polêmica da Lei Rouanet, né? Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do secretário Marcos Antônio Monteiro Nogueira, secretário municipal de Cultura do município de Nova Iguaçu. Eu quero aproveitar, o Marcos, mandar um abraço lá para o amigo comum Zé Maria Braga. Zé Maria Braga eu já conheço já há muitos anos, desde a época da Secretaria de Educação, até por coincidência nós trabalhamos com o Darcy Ribeiro. E Zé Maria Braga, músico, Galo tinha um conjunto de flautista e ele trabalhou muito com a questão da animação cultural, né, que foi uma coisa importantíssima. Eu acho que os governos, agora você como secretário pode até... Dirigiu a escola de música Vila Lobos durante muito tempo. Isso foi importante. E marido da nossa querida Clarice Nisquier, né? Atriz, importante. Mandar um abraço para você. E está faltando uma visita aqui, Zé Maria Braga. Marcos, antes de entrar em comercial, nós estamos falando sobre a questão de investimento. E é muito polêmica essa questão de se falar sobre a questão da Lei Rouanet. Tem muita gente que demoniza a Lei Rouanet por causa de uma série de situações que ficou fora do objetivo fim. A Lei Rouanet, a Secretaria de Cultura, alavanca, ajuda, melhora, tem que aperfeiçoar. Qual é a tua visão para os empresários poderem investir, principalmente na cultura?
Não, quem demoniza a Lei Rouanet é porque demoniza a cultura. Nós precisamos aperfeiçoar. Se existem alguns ajustes a serem feitos, eles precisam ser feitos. Não só a Rouanet, mas a lei de incentivo do Estado, né, a lei de renúncia do Estado, que é a do ICMS, e os municípios com o ISS. É fundamental. Nesses tempos difíceis, de dificuldades, as leis de renúncia fiscal para a cultura, normalmente a cultura e esporte, elas são super necessárias. Se existem distorções, que elas sejam corrigidas. Mas é fundamental que elas continuem existindo. Veja só, o que falta é algum tipo de acompanhamento, porque como a gente fica sabendo que a Lei Rouanet financiou um show da Cláudia Leite, não sei aonde, da Ivete Sangalo, não sei aonde, não me parece que seja um destino ideal para esse tipo de... Porque ninguém fica sabendo, sabe? As outras leis de incentivos fiscais, isso tem uma distorção tão grande, você sabe, não é? Claro, sem dúvida. O Sérgio Cabral fez uma festa com esse negócio de incentivo. O incentivo foi uma das causas da nossa derrota financeira hoje, né? Porque o que se abusou, se fez... Olha, só para... renúncia fiscal. O que é isso, né? O Estado abre mão. Você tem uma empresa, entra com processo, então você deixa de pagar imposto, mais grosso modo, né? Durante tanto tempo, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Quando se chegou à conclusão que o Estado do Rio já estava falido, os números acho que não são esses, mas a proporção é essa. Tinha uma dívida de 15 bilhões que impagável para o Estado anos atrás. Né? Naquele momento, o pessoal da Secretaria de Fazenda fez um levantamento rápido e informou que tinham sido dadas 17 bilhões de incentivos fiscais. 17 bilhões? Pô, camarada, quem é que olha isso? É o caso. Uma lei excelente, claro, incentiva a cultura. Precisa. A cultura é uma coisa, geralmente, que demanda dinheiro, é difícil, sabe? Você ter patrocínio. O Estado, como... É uma das funções do Estado, né? Incentivador, né? De progresso. Agora, como é que a sociedade precisa saber para não ter essa aberração? Hoje se demonizou, a Lei Rouanet é sinônimo de maracutá, de trapalhar. Não pode ter. Agora também não existe nenhum controle. Por que eu disse que quem demoniza a Lei Rouanet são os mesmos que demonizam a cultura? É porque isso é uma decisão de governo. É muito simples. Você não pode deixar a decisão do que vai ser incentivado com o empresariado. Quem tem que decidir são os gestores. É o governo. Por quê? Se depender do empresário, ele quer aquilo que vai lhe dar mais visibilidade. Vamos trazer para a nossa região. Quem é que vai querer uma grande empresa, hoje de telefonia, ou uma Ambev, ela podendo fazer um grande evento no calçadão, lá na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, o que ela vai fazer em Nova Iguaçu? Sei lá, ele vai ter a grande mídia, a televisão, afinal de contas é Copacabana. É dali para o mundo. Ele vai investir em Nova Iguaçu, podendo investir em Copacabana? Não. De quem é a falha? Do gestor. Ele tem que dizer, olha, para essas grandes empresas, você vai poder investir sim, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, mas um percentual, nós só vamos dar um incentivo a você se você investir aqui. Em contrapartida, vamos chutar, 5 milhões. Apoiar tudo bem, evento, mas você vai colocar 2 milhões e meio na zona sul do Rio de Janeiro, mas você vai ter que colocar 2 milhões e meio na Baixada Fluminense. Isso é uma política, né? Você vê o nosso patrimônio, e aí também a cidade do Rio de Janeiro, boa parte do patrimônio cultural edificado, ele está às moscas, está caindo, está deteriorado, está degradado. Porque quem é que quer investir em patrimônio se ele pode investir no bloco de carnaval, no Réveillon de Copacabana, na árvore de Natal da Lagoa? É muito mais fácil. Então você tem que, o poder público, ele tem que ser gestor, ele tem que administrar. Chamar para ele, né? Chamar essa responsabilidade. Então a culpa não é da lei. A lei, ela é papel, papel aceita tudo. Agora, a responsabilidade é do gestor. Então, quando eu vejo determinados gestores, seja de que nível for,
do governo federal, do governo estadual, falando mal da lei, é por incompetência e por má vontade. Porque se ele tiver capacidade de resolver, ele tem todos os instrumentos para resolver e a coisa vai funcionar muito bem. Marcos, você tem uma grande experiência em fazer vários trabalhos, não só pela Baixada, do Estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil. Você fez um trabalho na Casa França Brasil, projeto da cartografia da africanidade fluminense. Esse ano, já tem algum projeto para trazer esses projetos que dá visibilidade, que resgata a questão da cultura na região, principalmente aqui em Nova Iguaçu? Espera aí, antes eu queria só dar um fecho. Como é que a gente vai mudar essa história da lei aí, sabe, mano? Tinha que ter algum instrumento de fiscalização. A população tinha que ter como, entendeu? Impedir. Colocar isso que você falou, fantástico. Ambev, você vai gastar 2 milhões lá na Praia de Copacabana, você tem que gastar 2 milhões aqui, entendeu? Fazer uma lei a esse respeito. Isso não é objeto, quando você fala em população, isso não é objeto de interesse da população, isso é objeto de interesse da classe artística que se beneficia e das empresas e dos governos. Porque a população é dona do dinheiro. Só que quando você vota, a população, ela precisa aprender a votar. Ela precisa votar melhor, né? Então, se você foca, se o seu voto, né, se você foca na questão dos costumes, hoje, nessa onda conservadora que o mundo passa aí, a população brasileira do estado do Rio de Janeiro fez uma opção, né? Talvez não seja a opção da cultura, talvez. Isso só o futuro agora, é muito recente, não dá para criticar, né, nem o governo federal, né, nem a gestão do governo estadual. Mas nós temos que aguardar, em pouco tempo nós vamos saber se a opção que o povo fez é a melhor ou a pior, né? Mas são os nossos representantes. Quando você diz povo, né, o povo tem seus representantes, não é o povo que vai discutir Lei Rouanet. Quem está discutindo Lei Rouanet é classe artística, são os patrocinadores, que é o empresariado e o próprio governo. Quando você fala nossos representantes, eu não sei a que você está se referindo. Não, você votou em alguém. Mas quem é que... Eu sei quem eu votei. Então é o seu representante. Mas essa gente representa mesmo a gente? Não sei. Você vota bem? Eu sempre acho que voto. Então você pode responder. Não, mas eu já me arrependi várias vezes. Olha, então, você imagina, você agora, que é uma pessoa esclarecida, já se arrependeu? Mas esse país está nesse estado porque nossos representantes são péssimos. Eu não estou falando nenhuma coisa boba, maluca, não. E aí você diz, não, nossa, olha só, não sei como seria isso. Você é um cara de pensamento, que gosta de pensar, elaborar coisas. Como é que seria isso? A Lei Rouanet ser acompanhada pela população, sabe? Através de informação, ele ser obrigado a informar, olha, este mês a Lei Rouanet foi solicitada para esse projeto, para esse. Não tinha como a gente votar também, né? Ô Jorge, um grande problema, do mesmo jeito que nós dissemos aqui que a cultura foi demonizada, a política também foi. A política hoje é sinônimo de falcatrua, de corrupção, isso tem que mudar. Agora, hoje no Brasil, os bons não querem se candidatar. Porque quando você tem uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma visão de mundo interessante, ele diz assim, não, eu não quero me envolver nisso, Deus me livre, eu me envolver em política. Quer dizer, isso é muito ruim, né? O que falta no Brasil hoje não são políticos, são estadistas. Né? Nós temos políticos, nós temos muitos. E alguns até se salvam, nós temos bons políticos. Por exemplo, eu só aceitei ser secretário da cidade de Nova Iguaçu, que eu enxergo no Rogério Lisboa um homem de visão, um homem comprometido com a cidade, um homem sério, porque conheço a trajetória do Rogério, senão não aceitaria. Claro. É óbvio. Agora deixa eu te falar uma coisa que me ocorreu. É um dito que eu ouvi, é perfeito. Enquanto os homens de bem não ousarem tanto quanto os canalhas, a gente não tem solução para essa coisa. Exatamente isso. Ficou perfeito. Eu vou me meter nisso? Aí não se mete. E os canalhas se metem e querem reclamar de quê? Pois é. Esse é o programa Municípios em Ação. E hoje entrevistamos o secretário municipal de Cultura do município de Nova Iguaçu,
Marcos Antônio Monteiro Nogueira. Nós vamos com um rápido intervalo, voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Ou então você, eu quero mandar uma sugestão de pauta, quero mandar uma informação, alguma coisa da cultura, aí você entra lá no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Tem um e-mail, tem os telefones, tem tudo aí ligadinho. Eu quero aproveitar e agradecer aqui no estúdio a presença do Wesley Brasil, ele que é coordenador de projeto da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu, o Augusto Vargas, que é o subsecretário de Cultura também, secretário municipal de Cultura de Nova Iguaçu. Agradecer lá a presidência da Câmara de Vereadores de Mesquita, lá o Bob, assessor do vereador presidente da Câmara, Sancler. Inclusive está até devendo uma visita a gente aqui. Mesquita estava meio conturbada, igual o Congresso Nacional. Conseguiu pacificar. E agora já tem um novo presidente da Câmara, então a gente já faz o convite ao Sancler, pediu o Bob para levar esse convite. Aqui, ficou um tempão, né, Bob? Agora pacificou, está tudo em paz, né? Legal. E o programa Municípios em Ação, a gente precisa alimentar ele de informações de todo a população, pois é. Eu quero aproveitar, a Casa da Cultura fica na rua Getúlio Vargas, número 51, né, secretário? Exatamente. No Nova Iguaçu. E se você quiser acompanhar, saber toda a programação, está o telefone aqui da Casa da Cultura. É lá que tem essa exposição de fotografia. Hoje sim. Deixa ele falar. A Casa da Cultura hoje está fechando essa questão da Casa uma da exposição Cultura, importante. Deixa ele falar dela. A Casa da Cultura tem uma programação diária, não é isso? E esse telefone aqui também a pessoa pode ter informação. Claro, dela. claro. Agora, hoje, o que está acontecendo hoje? Olha, na realidade a Casa da Cultura, a gente fala Casa da Cultura porque se popularizou assim, é o Complexo Cultural de Nova Iguaçu, que é a Casa de Cultura Ney Alberto, né? Hoje nós temos uma exposição, aliás, desde janeiro, vai até o final de março, chamada Imagens de Nova Iguaçu na coleção Arruda Negreiros. Como é que Né? Por quê? Arruda Negreiros foi um interventor, era um vereador de Nova Iguaçu, que foi na época do Getúlio Vargas, quando Getúlio assume o poder em 1930. Ele foi nomeado interventor da cidade de Nova Iguaçu e ele tinha uma visão fantástica de estadista, né? Ele é considerado o Pereira Passos da Baixada, e o Pereira Passos, como era considerado o Haussmann brasileiro, você imagina, ele é o Haussmann da Baixada, né? Tinha know-how. Ele mandou fotografar toda a cidade de Nova Iguaçu. E naquela época, 1930, Nova Iguaçu tinha incorporado no seu território as cidades de Mesquita, Nilópolis, Belfor Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Queimados. Então, tudo isso, né, está nas imagens dessas fotografias que o Arruda Negreiros, né, desse acervo maravilhoso que o Arruda Negreiros... São quantas imagens? São 80 imagens nessa exposição, são painéis que nós mandamos ampliar, né? Isso é muito bom, mas expomos também algumas originais. Os descendentes do Arruda Negreiros nos cedeu também algum material de documentação que fica exposto em vitrine. Essa visitação começa a que horas? Todos os dias, de 10 às 8 da noite, de terça a sábado. É gratuito? Gratuito. Todas as atividades da Casa de Cultura realizadas pela Secretaria, né, pela Prefeitura, são gratuitas. A não ser quando por exemplo, um evento que é de fora, enfim, de teatro e tal. Merece, né? Vamos fazer uma visita, né? Vamos ver. É uma exposição belíssima. Agora, outras exposições já estão por vir. Agora, em abril, nós temos uma exposição saindo das imagens de Nova Iguaçu do Arruda Negreiros, uma exposição do artista plástico Raimundo Rodrigues. Raimundo é talvez um dos artistas mais importantes do Rio de Janeiro, um artista plástico. Ele que fez toda a parte de arte de várias produções da Rede Globo, como Hoje é Dia de Maria, Pedra do Reino, Meu Pedacinho de Chão. Então ele trabalha com materiais inservíveis, recicláveis,
É um grande artista da nossa cidade, morador de Nova Iguaçu, mas é um artista de reconhecimento mundial. É a próxima, agora entra no início de abril. Vai até final de março agora. Aí logo em abril começa a exposição do Raimundo Rodrigues. Isso é importante. Mourão, a gente chegando ao final, né, do programa, e eu acho que a vinda do secretário aqui foi importantíssima, muito bom. Porque aguçou, né, a curiosidade e ao mesmo tempo fortaleceu essa questão de educação. Nós vamos lá visitar? Vamos, com certeza, fazer uma Mourão, matéria. eu quero suas considerações finais. Pois é uma satisfação grande a gente poder apresentar um programa, um encontro com informação de qualidade, né? É isso que a gente procura e é uma das motivações que a gente tem. Quanta coisa interessante e importante acontece e que a população não sabe, isso não sai em lugar nenhum, não é? Não sabe mesmo. E muita coisa a gente trocar em miúdos para a população, para facilitar o entendimento, né? A gente acredita. Isso é uma proposta política nossa, sabe, Marco? A gente entende que informação melhora a vida, é para melhorar mesmo a vida das pessoas, sabe? E conscientizar, aumentar a autoestima, essa coisa do pertencimento que a gente falou desde o princípio, que é a tua linha de conduta aí, de pensamento, que é a nossa também. E que eu acho que é assim que a gente vai para frente, né? A gente aqui não quer mostrar que é mais sabido que ninguém, muito longe disso. E você viu como é que são as coisas. A gente sempre é essa maneira que a gente opera, né? Deixar o convidado falar, pô. Você que tem você tá aqui pra... Não fica igual o Faustão, né? Não, pois é, que horror, né? Que horror. Não se interrompe, você vê, poucas vezes se interrompe, se desculpa, mas às vezes é para não perder um ponto importante. Mas isso é a nossa tônica, deixar a pessoa falar e informar para nós e para o nosso público aí. Foi muito bom, muito prazer, parabéns, sucesso, hein? E conta com a gente, sim, a gente usa e abusa aí do nosso canal, do nosso... Vai ser um prazer. Nosso acesso. E nós vamos lá fazer uma matéria da... Nós queremos agradecer, né, a sua participação, queria fazer a parceria, fiz até um convite aqui nos bastidores para que a gente possa ter informações diárias para passar para a população, porque nós estamos construindo também várias parcerias. Atualmente nós estamos na TV Metropolitana, na NET, estamos tentando viabilizar, aumentar a nossa audiência, porque na medida que a população, que ainda continua a reboque do noticiário de outras regiões, nós queremos focar e informar a população. Então eu quero agradecer a sua participação, queria colocar o programa Municípios em Ação à sua disposição, poder alimentar a gente de informação e as suas considerações finais. Eu vou aproveitar nas considerações finais para convidar todos, né, porque nós falamos das exposições, mas temos muita coisa acontecendo na Casa de Cultura. Às quinta-feiras nós temos as Quintas no Cinema, todas as quintas, né, às 19 horas lá, que são filmes, a partir das 18 horas, né, são filmes do Circuito Alternativo, todas as quintas, né, que é um projeto bastante importante, lá feito por nossa coordenadoria de cinema lá, né. Estamos iniciando agora o Entardecer Musical, também um programa produzido por nossa coordenadoria de música, que é a Fernanda Moraes, que está à frente, uma cantora importante também da nossa cidade. Enfim, são tantos projetos, além das oficinas. Nós fechamos agora, junto com o Enraizados de Morro Agudo, uma parceria com a Rede Globo. A Enraizados é um grupo cultural liderado, entre outros, pelo Dudu de Morro Agudo, que é um rapper importante da nossa região. É uma parceria com o programa Profissão Repórter. Então nós vamos estar agora 28, recebendo 300 jovens. Desses 300 jovens, 10 jovens serão selecionados para fazer uma imersão em São Paulo, no programa que produz o Profissão Repórter, para produção de documentários sobre a cidade de Nova Iguaçu. Quer dizer, uma parceria importante. Enfim, são muitas parcerias, são muitos projetos que já estão acontecendo. Então eu convido a todos para entrarem na fanpage da Secretaria de Cultura, para acompanhar o trabalho
da equipe, Conhecer da atual a equipe, programação. conhecer toda a programação, né? Aquela casa, nós estamos abertos de domingo a domingo, né? Funciona todos os dias. Então é importante que as pessoas saibam que a Secretaria de Cultura está bastante atuante, né? E que produzindo para a população e que nós vamos avançar cada vez mais, porque isso foi uma determinação, foi a única coisa, eu volto a dizer, que o prefeito Rogério Lisboa nos pediu: Marcos, eu preciso resgatar o orgulho de ser iguaçuano, e é isso que nós estamos fazendo. Isso é importante. Muito Bem, bom. nós estamos chegando ao final do programa Municípios em Ação. Eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para o Mauro Vasconcelos. Nós fomos convidados para ir lá na rádio Roquete Pinto, lá no centro do Rio. Ele está dirigindo, é o presidente hoje da rádio Roquete Pinto 94. É bom que ele é da Baixada, já conhece. E vai poder enaltecer também as informações aqui sobre o nosso trabalho. Quero mandar um abraço lá para o prefeito, agradecer, né, pela gentilmente ter atendido a gente, mandar um abraço. Quero também mandar o Rogério Lisboa, quero mandar um abraço lá para o Ferreirinha, o Fernando Cid, toda a galera. Turma muito boa. E mandar um abraço para o Zé do Trompete, nosso músico, eu sou Mauro Músico. E mais uma vez agradecer ao presidente da Câmara de Vereadores lá de Mesquita, né? Sucesso, o Valcler, Sancler, e está devendo uma visita a gente aqui. Traz ele aqui, Bob. Mandar um abraço para o Wesley Brasil e o subsecretário Augusto Bar. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Tenham todos um bom final de semana. Um abraço e até lá. Tchau.